Olá, sou Fernando Aguiar, estamos em mais um Pod MF e hoje eu venho aqui com meu colega e amigo Renato Simões para entrevistar o Marcelo Fux, presidente da Minerva, e um colaborador, um dos mais antigos aqui, com bastante história para contar da Minerva, histórias bem interessantes e um bate-papo muito bom, né? Renato quer falar um pouco? Isso. Bom, meu nome é Renato Simões, como o Fernando já falou. Estou aqui na Minerva desde 2002. Hoje sou responsável pela direção da engenharia. Estamos aqui com o Marcelo Fux, CEO da empresa, COPD. E a ideia é a gente fazer um bate-papo para entender o nascimento aí da empresa, como a empresa durante esses 50 anos se formou, quais foram as experiências, as lições aprendidas, as dificuldades e glórias que a Minerva teve e passou. Então é um bate-papo bem interessante para que o público possa entender um pouco mais da história da Minerva, tá ok? Aí se o Marcelo puder falar um pouquinho, se apresentar e depois o Copd. Legal. Obrigado pela introdução aí de vocês, né? E meu nome é Marcelo Fux, eu sou engenheiro civil, trabalho na Minerva Fux desde 1983. Fiz estágio lá antes, em 82. E a empresa foi fundada pelo meu pai e por uma equipe que trabalhava junto numa construtora. Ela foi fundada em 74 e naquela época eu tinha 12 anos de idade, então nem sonhava em ser engenheiro, mas eu acompanhei de perto toda essa formação da empresa, né? Até qual seria o nome da empresa. Foram muitos jantares entre ele, o Minervo e os sócios daquela época. Tinha o Jair Laguna, que era arquiteto, o Mário Phillips, que era engenheiro químico, Ricardo Baroni, engenheiro eletricista. Que equipe, não? Uma equipe fantástica. Depois eu vou contar um pouco mais da história. E nós estamos aqui na presença do José Copedê, que foi sócio fundador também, Sim. né? Só eu que posso falar? Meu Pode, nome é vamos José lá, Gopedê, Copd. trabalho nessa empresa aqui há 50 anos, né, desde o primeiro dia. Eu trabalhei inicialmente na Hoff Buzzword, né, que era a empresa onde trabalhava o Fux, o Minervo, o Mário, o Ricardo Baroni, né. Eu trabalhei só 10 meses na HB, então a história minha da HB é muito curta, mas eu presenciei todos esses inícios de como formar a empresa, né. E a ideia era formar uma empresa de engenharia de projetos, né? Porque antigamente era assim, as empresas eram muito construtora e projetistas, né? Então havia uma certa interferência de um lado para o outro. E o pai, o Frank Fuchs e o Minerva, teve a ideia de criar uma empresa de engenharia de projetos, né? E Uhum. uma empresa de engenharia de referência, de sucesso, realmente com profissionais gabaritados, né? Eu tive a felicidade de ser convidado também por eles, né, para participar desse processo. Foi muito bacana. A sua formação, Copd, é engenheiro Químico. químico, legal. É, Então a empresa nasce aí na época com a função de pegar uma fatia do mercado no desenvolvimento de projeto de engenharia. sim. Legal. E, vamos supor assim, o Fux, o Frank Fux e o Salvatore Minerva eram as pessoas que tinham muito contato no mercado, você entendeu? Então, eles realmente já criaram com essa empresa, já, né, com essa finalidade de fazer projeto sempre com excelente formação, você entendeu? E por isso que ele trouxe vários desses profissionais, bons profissionais, né? Porque a Minerva já nasceu com essa característica, entendeu? De uma empresa líder do mercado. Essa é uma história gostosa que eu não me canso de escutar. O Marcelo pode contar até como que surgiu a empresa, né? Uma ideia. Essa formação, da onde saiu, por que pensar em montar e fundir uma empresa que nem a Minerva. Marcelo, Então, o meu pai, ele estudou na Áustria, né? Ele se formou, ele era engenheiro civil, estudou lá e veio para o Brasil depois da guerra, em 52. hum, E quando ele veio para cá, o Brasil estava numa fase de crescimento industrial, né? As primeiras montadoras de automóveis, de caminhões, estavam se formando aqui.
E ele veio para trabalhar numa construtora, foi o primeiro emprego dele, que foi a obra da Scania, inclusive. Meu pai participou da obra da Scania como Pois, engenheiro de a obras. Scania já é um cliente nosso, É um já cliente até hoje, lá né? do passado, né? Exatamente, nós estamos, Verdade. nós há 50 anos trabalhando, meu pai antes disso até. E depois dessa construtora ele foi para Hoffmann Bossert, que foi o que o Isso. COPD falou. E quando ele foi contratado na Hoffmann Bossert, meu pai era engenheiro calculista, então ele foi com essa função, ele saiu da função de obra para ir para a função de projeto. E na Hoffmann Bossert eles tinham um departamento de projetos, né, que hoje as construtoras não dificilmente têm isso, mas naquela época Era é o que o normal. Era COPD normal. comentou. As construtoras tinham o seu departamento de projetos. E Exatamente. meu pai era o superintendente desse grupo. E o Minervo era um arquiteto formado na Inglaterra, veio para o Brasil também depois da guerra, e eles se conheceram nessa construtora. Que currículo, hein, gente? Então, na verdade, são dois excelentes profissionais que aí conheceram os outros profissionais na Hoffmann Bossert. E essa consultora, depois de alguns anos, ela foi vendida, né? Ela passou da mão do Bossert para um outro comprador. E aí ela já não estava seguindo uma linha muito interessante para a equipe de projetos. E essa equipe de projetos, ela fazia projeto para a construtora, mas fazia para outros clientes que a Hoffmann Bossert não construía, fazia para terceiros. Então eles viram que tinha um campo para eles saírem dessa empresa e Exatamente. formar a Exatamente isso HB. mesmo. Então eles convidaram, né? O meu pai, como era o superintendente, convidou o Minerva para ser os dois majoritários e convidaram vários outros funcionários da empresa para serem sócios, né? Então eles fizeram uma coisa que hoje é uma coisa moderna, Pois mas é. naquela época era mais moderno ainda. Eles Foram- convidarem vários já associados, tinham né? criado uma coisa hoje Foram- da atualidade. Já né? muito. Foram 29 pessoas, né? 29 na 29 época que eram pessoas. sócios da empresa. Então eram- todos tinham eram interesse. engenheiros, projetistas, todos, né? Sim. Formação realmente muito boa, você entendeu? Então a Minerva nasceu nessa excelência sempre de trabalho, né? E os clientes eram sempre no setor industrial, né? Então, ou eram siderúrgica, fábrica de cimento, fábrica de carros, É isso. farmacêutica, naquela época. Então, a origem da empresa, a gente praticamente permanece hoje nesses mesmos mercados. A gente está atuando em outros mercados também, mas desde a origem. Marcelo, e como essa coisa foi fluindo? Você que conhece um pouco mais a história, porque está ligado direto no seu pai, e o Zé foi também aí como já quase o primeiro funcionário, né, num mercado lá tão antigo, naquela época, quando vocês. O mercado foi se abrindo as portas e aceitando a Minerva como uma projetista. E como isso aconteceu nesse meio tempo? Isso também é interessante, porque eu me lembro da história que, bom, primeiro para fazer empresa, eu tenho que falar que as mulheres ajudaram muito, as esposas, né? Porque Se elas não tivessem permitido, não teria não nascido teria a Minerva acontecido. Fux. Porque tanto É meu isso pai, aí. o Minerva, o Mário, o Caulis, né, que também era, o Jair Laguna, todos tinham um interesse, mas as mulheres deram muito apoio, né, para eles abrirem. Então eles foram famílias, na verdade, que se juntaram para abrir a empresa, né? Mas eles já tinham clientes de carteira. E quando eles abriram a empresa, eles estavam fazendo o projeto de uma indústria de pneus, né? Então a Firestone. Firestone, Olha, que hoje inclusive, virou tava- a Bridgestone, é nosso que é cliente nosso até cliente hoje. É, a Bristol. nesse exato momento. Mas o né? mais interessante é que a Firestone falou assim, ó, se vocês abrirem uma empresa, nós vamos ter um projeto logo e vocês podem abrir e nós vamos passar esse Contrato. projeto para vocês. E aí a empresa foi fundada e o projeto não veio Não veio. de cara. Meu Deus. Não veio Então o aí projeto, foi... exatamente. Já E começaram já começou os com desafios, emoção. né? Foi só dor de barriga. Mas Foi o primeiro susto, né? foi o primeiro susto. Foi o primeiro grande Mas susto. a empresa sempre teve muita capacidade, os outros clientes apareceram, aí eles fizeram outros projetos, teve uma... Eu estava até vendo aqui, Marcelo, na lista, em 74, a gente formou em junho, né?
ganhamos 26 projetos. 26, Nossa, 74. Foi uma É, época eu de tava ouro. olhando, Né? adesão, hein, aqui, ó, gente? 26 projetos aqui Que na lista. adesão. Então, assim, realmente, o seu pai pegou a Começou. malinha lá, o É. Minerva pegou a malinha e saíram atrás de trabalho. Não, uma coisa que eu queria comentar, achei interessante, né? A empresa nasce com vários sócios. Sim. Então todo mundo, a gente estava agora, momentos aí fazendo uma reunião em relação a isso, mas uma metodologia de nascimento de empresa muito interessante, porque você faz com que 100% da empresa esteja realmente com foco no crescimento, né, no desenvolvimento, na busca de mercado. Então a dificuldade não é dificuldade de dois, mas é a dificuldade de todos, porque todos estavam torcendo ali muito para que aquilo realmente fosse para frente, né? Sim. E a característica das mulheres da família que a gente tem até hoje na empresa. A gente percebe isso na empresa depois de 50 anos. A família estar presente em todos o desenvolvimento do nosso dia a dia aqui. Né? Legal. E hoje a gente viu também no acelerador, né, que a gente assistiu essa semana, que só 5% das empresas tem 50 anos. É. Então é muito difícil uma empresa ficar 50 anos no mercado, né? E pelo levantamento deles, só 5% realmente se consegue sustentar. Exatamente. Mas o importante, eu acho que o que beneficiou mais isso é sempre o foco no produto. Como o foco do produto sempre foi projeto, 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 e eu acho que a permanência da Minerva no mercado até hoje é por acreditar sempre naquele produto. E nem sombra de dúvida a qualidade, né? Porque a gente sabe o que a gente produz e manda aí para o mercado. Mas qual foi a dificuldade ali no começo, Zé? O Zé, o que você contaria aí? Ó, o Porque Fux chegou e pegar falou que 29 projetinhos e ganhar no primeiro ano não é tão simples, né? juntou 27 pessoas ali na Rua Japão, né? Na Rua Japão com a 9 de julho lá, É. e chegou e falou, Foi o primeiro escritório. o primeiro escritório foi lá. E a Firestone entrou. Todo mundo olhou um para o outro, né? Mas o Fux falou, não, vamos atrás. Chamou os sócios principais, que principalmente o Minervo, o Mário, o Ricardo Baroni e o Jair Laguna. Eles eram mais os cabeças, né? Eu, na época, era projetista, né? Baroni é um excelente engenheiro. Então, eles foram atrás, pegaram a malinha, telefone, contato, e eles foram atrás. Tanto que eles ganharam 26 projetos só nesse ano. E ganhou projetos bons, né? Se a gente pegar aqui, ó, eu lembro muito bem da Camis. A Camis era um projeto que fazia dinamômetros, né? Então, foi um projeto bom, né? Também a fábrica da Ericsson também. O Minervo ganhou um concurso de arquitetura, né? E aquele prédio que está lá do lado Na Marginal. na Marginal Tietê, lá da Isso. rodoviária. Do lado da minha casa. Aquilo lá é do lado da sua casa. Então, aquilo lá foi um concurso que o Minervo ganhou Olha que e foi coisa, construído gente. daquele jeito lá. Porque o concurso falava que o prédio não podia ser pintado. Como fazer um prédio que não tem pintura externa? Aquele projeto da Ericsson, que está na Marginal Tietê, ali na Zona Norte, foi o seu Minerva que Foi. E ali que desenhou. ele é todo feito a fachada em pré-moldado. Pré-moldado. De Pra não Deus do pintar. céu. Isso. Eles não queriam pintura. ele permanece atualizado até Atualizado hoje. até né? hoje, Muito exatamente. bom. Muito bonito aquele prédio, por sinal. Acho que outro projeto que teve logo no início foi da Sigra, Oi? de bebidas lá na Dutra. Teve a Sigra, né? Sigra. Sigra, né? Então a Também. gente já atuou na área de bebidas também, É, já no primeiro exatamente. ano. Tá? E hoje são os nossos carros-chefes. Aí. Mas o interessante dessa equipe, né, que foi formada é a diversidade da equipe. Então tinha os arquitetos, tinha o Jair e tinha o Minervo. O Jair era muito bom em aprovações legais. Sim. Então, prefeitura era com ele. Então, todos os projetos para aprovar na prefeitura, ele que tramitava, né? Preparava, exatamente. tramitava. O Minervo tinha uma facilidade, né, em criar e a facilidade dele falar inglês, né? Ele estudou na Inglaterra, então clientes então, a fluência, estrangeiros. Meu pai falando alemão, né? Estudou na Áustria. Então, as multinacionais que queriam fazer projeto, assim, caiu na mão da MS. Se sentiu muito mais confortáveis, né? Pela facilidade de comunicação e experiência. E tinha o Mário Philipsen cuidava das instalações, meu pai cuidava da estrutura, então sempre tinha um cabeça em cada área. frente Cada ali. frente de trabalho. Então, reunião de projeto com o cliente era muito fácil, né? Porque aí essa equipe toda,
Então ia o Jair para falar de projetos legais, ia o Minerva para falar do conceito arquitetônico, ia meu pai para falar de estrutura, piso, modulação, estrutura metálica, e o Mário para falar, né, de instalação mecânica, ou elétrica, e o Ricardo Baroni. Então, essa equipe, esses 5 aí na reunião, o que eles falavam virava era lei. levado à risca. A né? estratégia montada era sinceridade e era o produto final, que era a Exatamente. qualidade. Eles eram né? muito Não competentes. Então, a competência deles era O admirável. Assim. conhecimento técnico já fazia por si Já só fazia a diferença. a diferença. Exatamente. Legal. E isso foi até, né? Até hoje a gente segue a mesma linha. Né? Esse é o valor já, né? São os valores que já foram cultivados daquela época Os e grandes a valores. cultura da empresa, né, gente? A Minerva sempre pregou isso. A gente continua, né, Renato? Que é uma Que o coisa Renato que fala bem sobre isso. é uma coisa que a gente percebe, né? A gente já falou recentemente as questões de estratégia, de venda e tudo mais. A gente entende que a primeira venda é técnica. Então, obviamente, a questão comercial, os valores são importantes, são levados em consideração muito, mas a gente ainda sente, e ainda bem, que os clientes dão muito valor para essa questão da confiança técnica. E a gente, nas nossas vendas, a gente consegue fazer isso muito bem, pela experiência, pelos profissionais que a gente tem, pelo conhecimento. Isso fica muito natural dentro da nossa equipe. Legal, então isso a gente já pode dizer que tem mais de 50 anos, né, que continuamos- acontece, né? Exatamente. Legal, tá no DNA da empresa, né? É essa cultura que a gente já vem carregando, né, desde tanto da que- inauguração. Tanto que vários clientes voltam, né? Sempre voltam por causa da nossa qualidade técnica que nós temos, né? Os gente- projetos que a gente apresenta, entendeu? E sempre com êxito, né? Os projetos saem muito bons, então é isso daí. Exatamente. Para a gente comentar aqui alguns clientes que já nasceram lá com a Minerva, com a Minerva Fux, e a gente tem eles até hoje aí, Então, voltando, né, com novas fábricas, não tem, é incomum. sem dúvida. E deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Nesse processo de crescimento da empresa, como é que foi? Vocês sentiram a necessidade mais gente, software não tinha, não sei como é que era exatamente nessa época. A história da Mais bancada, prancheta, mais lapiseira, mais normógrafo. Era Como é que prancheta. hoje a gente sente no crescimento algumas necessidades, diversidade de mercado, preparação do profissional. Na época que isso estava começando, né? Como é que era como que vocês pensavam esse crescimento? Bom, então, na época que eu ainda não estava na empresa, mas estava acompanhando, aí já estava começando a estudar engenharia, eu ia lá no escritório estudar, então eu comecei a frequentar quando o escritório estava lá na Rua Japão, né? E eles ficaram lá de 74 até 79. Depois vieram para Alphaville, né? Isso, Mas exatamente. naquela época realmente era tudo na mão, prancheta, né? E lá eles ocupavam 6 andares, né? Acho que uns 6 ou 7 andares. Ia crescendo, né? Conforme E começou ia aumentando com os 29 pessoas, né? Vocês falaram? 29. Depois chegou a ter 70 pessoas lá. Acho que até um pouco mais, né? Mais um Até pouco. 100 Aí começou a pessoas. ocupar 6 andares, né? Mas a logística ficava difícil, né? Porque 6 andares, ou pega elevador, ou pega escada para ir fazer reunião, um com o outro, né? Aí sentiram a necessidade de sair de lá e pegar um escritório num único pavimento, né? Para juntar todo mundo. E essa dificuldade foi interessante, porque logo no início eu me lembro meu pai falando que para comprar os móveis foi uma dificuldade, né? Sim. Mas eles conseguiram parcerias, né? Que isso foi muito legal. Então eles conseguiram parcerias com o pessoal que vendia o mobiliário Certo. para parcelar, quer dizer, todo mundo que enxergava que aquela empresa estava crescendo, parecia que era Ajudava. uma energia, né? Aham. Todo mundo via que aquela empresa tinha futuro. E o pessoal investiu, falou, não, vamos entregar os móveis, os caras são bons e eles vão pagar, a gente tem certeza que eles vão conseguir. E aí não teve outra, eles conseguiram. E foram, no início foi difícil, mas com esses projetos, que nem o PPD falou, foram 29. 26 no primeiro ano. 26 no primeiro ano, eles foram conseguindo fazer caixa Segundo ano e aí já foram comprando foram mais 17. equipamento, contratando mais gente. E essas pessoas que eram contratadas, treinamentos, eram qualificados, não eram, aprendia junto com vocês, como é que era isso, hein?
Bom, a gente praticamente ensinava um ao outro naquela época, Ah, né? Essa cultura nova assim existe agora, né? Mas, vamos supor assim, a gente sempre fazia uma seleção de pessoas, né? Que realmente estava qualificado, né? E a gente contratava, o pessoal tinha os nossos padrões, entendeu? Que a gente ensinava o pessoal. E só que assim, o pai dele, né? Ele nunca quis que a empresa fosse muito grande, né? Eu não lembro isso daí, né? Sempre quis que uhum, uma empresa fosse 250, 300 funcionários no máximo, porque ele podia administrar isso melhor, não assim que nem uma empresa com 3.000 funcionários. Ele talvez não, porque ele quisesse ter esse contato direto, tá contato direto. participativo em É, tudo, Exatamente. né? exatamente. Eles Ele tinha, queriam manter a qualidade. Exato. então a preocupação dele é manter a qualidade e o maior acervo técnico da Minerva sempre foram os funcionários. Sim, Eram os funcionários que ele tinha, que ele conhecia, ele sabia onde cada um, o pai dele sabia cada um que podia fazer, que não podia fazer, entendeu? certo. Então ele sabia, ele tinha o controle, e a gente, vamos supor assim, vamos supor assim, contratamos muitas pessoas, que nem o Pando veio do Office Boy, Isso. o Claudinho vem do arquivo, então são pessoas que cresceram da empresa, né? Então aqui a Minerva é uma empresa, assim como ele falou, familiar, né? Até a minha família vive aqui, né? É Aham, bastante gente, então dão muita oportunidade para as pessoas crescer aqui dentro, você entendeu? Então as tá. pessoas vêm crescendo e a Minerva sempre deu apoio, esse apoio, né? Aham, Então eu sou um cara que posso falar assim, eu devo tudo à empresa. Porque eu certo. entrei aqui como projetista, o Mário foi um cara que me pegou no pé para ser engenheiro, para mim, ele viu que tinha E como potencial, pegava no pé da gente, e né? pegava no pé da gente, o Mário, né? Vai se formar, moleque, né? Ah, isso Sei aí. que tá. Eu formei, você entendeu? Então ele sempre me deu apoio, o pai dele sempre me deu apoio. O pai dele era um homem muito direto, né? O pai dele sempre foi direto, mas ele era muito justo, entendeu? Então, quando ele via que a pessoa tem a capacidade e tal, ele sempre, ó, vamos ajudar a pessoa. Então, a pessoa aqui cresceu aqui dentro. Então, essa foi a grande, para mim, hoje eu tenho 3 filhos, tenho uma filha que você deu oportunidade para ela trabalhar aqui, eu agradeço, né? Aham. É, então eu devo tudo isso aqui pela Minerva. Não, Mas acho legal. que Eu mas até me a tua emociono. pergunta foi boa, porque qual era o treinamento que tinha na época? Na época não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha internet. Mas o acervo, né, que a empresa sempre teve é bons profissionais. E esses bons profissionais formavam a turma mais jovem que vinha lá, que é o conceito que a gente está usando hoje também. Exato. Nós estamos contratando, né, Isso, pessoal mais exatamente. novo, que conhece as ferramentas tecnológicas, que os mais Exatamente. antigos não têm tanto domínio, mas o know-how, né, a experiência passada para os mais novos e juntando esse grupo é o segredo da empresa desde o início. E É. a gente continua fazendo Pois é. praticamente a mesma Conta, metodologia Renato. agora. Aí. Não, é interessante porque se destaca, né? Hoje, se a gente trouxer isso para a realidade, nós temos a senioridade grande da Minervo, desses profissionais que vêm lá de trás, e as tecnologias BIM, né? Hoje a Minervo atua fortemente. Sem contar no como que desen- saiu da prancheta e foi para um CAD, né? Porque isso deve ter sido, Começou o AutoCAD 10. O Isso. AutoCAD 10. isso deve ter sido Fizemos essa uma adaptação, como salinha que no meio foi? da Minerva, uma salinha no meio com ar-condicionado, porque tem que ser ar-condicionado. E alguns profissionais, um da arquitetura, um da mecânica, um da civil, juntou ali para aprender o AutoCAD 10. E começou ali, né? Devagarzinho, com poucas pessoas. E o pessoal tudo Isso na foi frente, no dando a ano mão. de. E foi aumentando esse aí, o AutoCAD 10. Você lembra que ano que É, foi? foi no Foi? final dos anos 80, 80? Por aí. 88, 78. 87, por aí. Que Exatamente. nós compramos os primeiros plotters, É. né? Era uma fortuna, né? Um Era, plotter. E eu você vê lembro. que é um ciclo, né? É. É um ciclo. Porque é um investimento. A gente recentemente fez investimento forte também em tecnologia. É o treinamento, é um pouco de receio do novo. A gente também não sabe o quanto aquilo vai aderir ou não, mas a gente tem que ser estratégico. E então essa conexão entre a senioridade das pessoas, o conhecimento, o desenvolvimento de projeto, mais a tecnologia que a gente vem constantemente fazendo e se organizando já vem lá de trás, né? Isso é uma coisa que até quero destacar, acho que é importante a gente colocar, a Minerva vem fazendo muito bem. A sua filha Lígia já trabalhando no desenvolvimento de projeto de engenharia com cálculo estrutural, Exatamente. diferente da tua área que é a mecânica, a tubulação, e Exatamente. tá fazendo muito dedicada e realmente mostrando um desafio, aprendendo com os desafios.
aprendizes que a gente colocou na área de BIM que tem a intenção de arquitetura que vem se destacando também. Então o mix está muito legal e a gente conseguiu chegar e criar a música, as suas partes tocando no momento certo e andando legal. E hoje, para a gente fazer isso acontecer, a música tocar com os projetos cada vez mais, com menos prazo, com a questão financeira mais arrochada, que a gente sabe que faz parte. Fazer tudo isso acontecer e entregar os projetos, a gente sabe como é hoje. E na época, como é que estava o cenário do mercado? Tinha muito projeto? Tinha pouco? Também era assim, essa O correria? Brasil é ciclos, né? É, A gente passou por vários altos e baixos, Pois né? é, isso deve, E a essa empresa foi também como é, sofria com isso. Então, eu me lembro que nos anos 78, 79 teve a crise do petróleo, isso. que 80, afetou bastante. 80, 90 tivemos Plano a cruzado, inflação, inflação falou, galopante. 90 foi o Collor, Collor, O exatamente. Collor É. deixou a gente com R$ 50. É, na época do Collor, foi quando a empresa tinha a maior quantidade de funcionários. Foi. Né? A gente tinha 220 funcionários na época, só mais focado em projeto, gerenciamento. A MF naquela época ela atuava, mas não menos. como hoje, era Era um pouco menos, menos. é. Então a maior parte do pessoal ficava no escritório. Então nós tínhamos 220 funcionários, tudo CLT, e veio o Collor confiscando, a Zélia, né, Cardoso confiscou todo o que dinheiro. loucura. Aí de um dia para o outro ficou aquela dificuldade, né, dos clientes não tinham como pagar, para a empresa pagar a folha de pagamento foi difícil, A mas gente sente a força dessa empresa, né? mas a Aí, gente conseguiu. A gente reduziu um pouquinho, né, a quantidade de pessoas. Numa dessas crises, acabaram vendendo o terreno do lado, né? Tinha Para dois poder terrenos. manter a empresa, porque teve. Isso foi interessante. A empresa nunca se descapitalizou tanto, porque ela sempre focou em manter os funcionários, né? O máximo possível, sempre que dava. Então, o Copedê lembrou bem, nós vendemos um terreno, Esse terreno né, do lado do aqui. lado de onde nós estamos hoje, para fazer frente aos custos e Essa- manter o pessoal, porque É o Brasil é um patrimônio. ciclo mesmo. Então, quando está lá embaixo, de repente ele se recupera e aí começa a ter bastante volume de serviço. Teve várias crises, né? Teve crise que a gente teve que faltar um dia, teve crise, inclusive, tivemos que faltar 2 dias, entendeu? Já chegamos a fazer redução de jornada para Vai poder... 2 dias, porque deu aquela queda de serviço, mas como a gente sempre quis manter o nosso acervo técnico maior qualquer, são os funcionários, são as cabeças dos nossos funcionários, entendeu? A engenharia está na nossa cabeça, né? Então o Fux sempre priorizava manter os funcionários, que sabia que eles são a alma da empresa, entendeu? Então a gente fez a redução de um dia, de 2 dias, e sempre mantendo a esperança que a coisa ia melhorar. E realmente melhorava depois, né? Aí depois voltava tudo normal e voltava todo mundo trabalhar todo dia. Então, vendeu esse terreno, uma vez vendeu esse terreno, porque a crise acho que era muito forte, né? Eu não mexia muito com dinheiro, né? A minha parte era mais projeto, né? Mas o seu pai mexia com dinheiro, então acho que naquela hora ajudou ele a passar certeza. daquelas crises fortes que nós passamos, né? Mas vencemos mais essa, né? Sim, a empresa é bastante flexível, mas que nem o Copedê falou, a meta e o foco é sempre manter o pessoal, né? Porque depois de uma crise vem o trabalho, e se você não tiver o grupo forte, né, e unido, aí você não consegue cumprir os seus compromissos. E a Exato. empresa sempre foi muito séria nisso, né? Os compromissos têm que ser cumpridos, a qualidade tem que ser mantida. E atualmente passamos por outra crise também, né? Esse negócio do Covid foi uma Ave dor de Maria. cabeça com uma implantação aí do BIM, né, Renato? Sim. Que o Pô, foi Renato difícil, trabalhou né? muito em Foi cima difícil. disso, a gente vem Imagina, foi suando. bem difícil. Home office, Home que office, até hoje eu entendeu? acho que eu não sei quem Mais no outra mercado já mudança. conseguiu enxergar efetivamente se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. A gente ainda tem dúvidas em relação a tudo isso, é verdade. Aí o Zé, que está aí há tanto tempo, mais uma mudança, né? Sair do CAD e ir para o 3D, BIM. Isso para vocês, o que você enxerga
nessa evolução que você tem É que sentido? hoje eu olho a Minerva, eu vejo que tem Uma implantação muito bem é, colocada aqui pelo hoje é Renato, uma, que é o Obrigado chefe da área. por nós. é, É um negócio do grupo, né? eu vejo que hoje o universo é um pouco diferente do meu universo, né? Porque na época, vamos supor assim, eu formei engenheiro, eu ia para mesa de engenheiro, que nem o Marco virou da prancheta e me botou na mesa. Hoje eu vejo que os projetistas são engenheiros, vários deles. É uma coisa que eu constatei agora, eu fiquei até surpreso, né? Eu vi um monte, ou arquiteto, que estão desenhando, engenheiros estão desenhando a parte lá hidráulica, mecânica, estrutura O metálica. time mudou, né? Então o perfil mudou, você entendeu? Então eu sou daquela época onde o engenheiro era engenheiro, fazia cálculo, né? Exato. Dimensionamento, fazia edital, era essa a função, né? E às vezes a minha filha chega para mim e fala, pai, mas 3D é facinho, pai. Eu olho para a cara dela e falo, E ela é engenheira. ela é engenheira. Eu falei, filha, você tem 30 anos, é tua cabeça. A minha cabeça, eu aprendi na prancheta, você entendeu? Então, mas é que é aquela coisa, a evolução do mundo, né? A gente não pode parar o mundo. O mundo tem que evoluir, É então muito isso que ele dinâmico, está né? fazendo é necessário fazer, você entendeu? O pessoal vir, tem que vir, mas assim, a, vamos supor assim, a diferença, a gente trabalhar na prancheta, a gente tinha um pouco mais de tempo para fazer projeto, tá? Hoje vou ser sincero para você, tinha mais tempo, a gente conseguia pensar. Hoje eles estão muito rápido, né? Muito rápido. E realmente não deve ser fácil, não, manter a qualidade e fazer com a rapidez que o mercado pede hoje, né? Eu até quero. É legal esse ponto porque eu comecei com meus 13 anos de idade também. Comecei como desenhista. E é isso mesmo. Os engenheiros calculando, passavam pra gente os desenhos ali. Então tinha o Isso, projetista que já eram, né, isso. abaixo do engenheiro, desenvolvia e a gente ficava ali raspando no gilete desenho, passando marca, fazendo. E aí vai evoluindo. E isso essa mudança, hoje em dia, ela é muito expressiva e a gente vê não só num escritório de engenharia. Você vai dentro de uma indústria automobilística ou qualquer que seja. Vamos pegar um cliente de pneus recentemente. Você entra na fábrica, você vê duas pessoas aqui e duas lá. E várias máquinas trabalhando sozinha com um computador. Aí você vai ver, aquela pessoa que está ali é um engenheiro. Então a gente percebe que hoje, dentro do nosso escritório, no desenvolvimento do projeto, o link entre desenvolver um cálculo, já transformar aquilo num projeto em 3D, E transformar operacionar. aquilo em uma lista de material, uma especificação, você começa a não ter mais aquela figura efetivamente. O desenhista a gente já quase não vê mais. É o projetista que tem que ser realmente muito bom, que hoje é chamado de modelador também, e o engenheiro que calcula e já vai para a modelagem. Então, realmente, esse link tá acontecendo muito rápido e não tem jeito, não tem É, volta. não tem volta. Vamos supor assim, o meu pai era mecânico de automóvel, né? Trabalhou na Aero Willis, trabalhou na Ford, chegava em casa todo engraxado, né? É, Aquela, hoje, com os projetos que nós fazemos, da Mercedes-Benz, lá em Juiz de Fora e outras fábricas, hoje você vê o cara trabalhando de jaqueta, né? Jaleco, né? Um jaleco branco. E os carros saem e o cara exato. não tá mais sujo como era antigamente. O cara sai com a mão limpa, você entendeu? A indústria mecânica É, ficou é um laboratório farmacêutico pela limpeza, né? É uma coisa parecido. fantástica. E, Marcelo, e assim, a importância social que a Minervo nesses anos colaborou com, com a comunidade. O que você fala desde aquela época, essa evolução, como que foi e hoje? Porque hoje a gente prega muito mais para o meio ambiente, mas no passado a Minerva pensava muito nisso também. Já tinha muita visão nessa parte. Como que você conta essa história? Então, é bacana ver isso, porque se a gente fala, a empresa tem 50 anos, e nesses 50 anos, o foco, né, de contribuir, né, para a sociedade, de alguma maneira que seja frutífera para o pessoal que está próximo e também para o pessoal que está um pouco mais distante da empresa, mas sempre teve Essa visão, essa né? visão e ela se mantém até hoje, né? Como o Copd falou, antigamente tinha mais prazo para fazer as coisas, então tudo
tudo já existia, mas numa outra velocidade, né? É. Então, acho que naquela época eu já tinha essa visão de ajudar a sociedade, também tinha cuidados aí com o meio ambiente, né? Tinha Não eram tão a, tão fortes como hoje, né? a Tão mina- difundidos, mas já existia desde o início. A E gente isso foi sempre, continuando, né? E foi a gente sempre passando. trabalhou com aquela visão de conservar meio ambiente, tanto na parte de, de, de emissões atmosféricas, emissões, é, E né, nas obras também, né? E Quando a gente nas viu os obras, canteiros é de obra verdade, naquela época sempre já tinha um já perfil. tinham essa parte. Antigamente tinha um pessoal que não era alfabetizado, né, É. na obra. Então já tinham cursos de alfabetização, depois tinha também, sempre tinham muitos encontros onde juntavam todas as famílias, faziam doações, né, para a comunidade próxima das obras. Porque hoje em dia as obras já estão dentro das metrópoles, né? É. Antigamente você fazia uma fábrica distante e não tinha nada ali E nas a cidade vinha proximidades. junto depois, É, né? a cidade vinha junto. Então, sempre quando chegava uma obra, a comunidade que estava ali próxima já sabia que ia colher benefícios também, né? E a equipe da IMF sempre focava muito nisso. Então, trazer melhorias para o pessoal que estava nas proximidades e para o pessoal do escritório também, né? E essa parte de velocidade, acho que é importante também falar. Eu passei, quando eu entrei na empresa, eu me lembro que os prazos eram Essa 8 transform- meses, um ano para fazer um era, projeto, né? era bem melhor. Hoje em dia a gente fala em 6 meses, o cliente fala, mas 6 meses vai ser a obra, né? Eu Eu quero o tenho projeto em 2, 3 dois, três. meses, né? a gente já passa algumas coisas doidas, né? Por isso a necessidade das ferramentas, né, pra Exatamente. gente. Então, essas ferramentas todas que a gente investimos bastante nos últimos Isso. anos, trouxeram bastante produtividade para nós, mas o feeling, né, dos engenheiros, dos projetistas, dos arquitetos, para ver os resultados que essas ferramentas trazem é muito importante, porque às vezes na rapidez você pode, se você não tiver o conhecimento, você pode estar projetando errado, né? Ela Você pode ter a melhor potencializa. ferramenta, mas se você não souber, né, Exato. Ela potencializa um cuidar dela, resultado e potencializa um erro. Então, assim, a exatamente. importância da senioridade, de saber o que se faz, é muito importante, né? Para a gente não realmente potencializar um erro. Eu acho que isso é um detalhe bastante E importante. isso faz parte dos nossos valores, né? Com Que a gente certeza. falou, os valores da empresa é a Exatamente. qualidade, né? Que a gente não abre mão e todo mundo reconhece. A confiabilidade, então os nossos clientes sabem que aquele produto que a gente está entregando para eles é confiável. A inovação, porque, né, todos esses anos, 50 anos, se a gente fizesse como faria antigamente, a gente já estava morto, A né? gente já estava. E a gente está bem atualizado, então a inovação para nós é muito, muito importante. A rapidez, né, que agora hoje a gente faz as coisas com muito mais rapidez. Minerva, E a obra também. A gente faz projetos junto com a obra, Sim. né? A obra da Mercedes-Benz, Os em famosos Juiz de fast Fora, track. era o Fast Track. A equipe toda na obra fazendo o projeto e a obra rolando, né? E a gente sabe E que. a ética, né? E a ética, sem sombra de dúvida. mas eu lembro que quando eu coloquei o implante na mecânica, né? A gente contratou o Autodesk, né? O Autodesk ainda não estava desenvolvido, ainda não. Nós Exatamente. ajudamos, a Minerva ajudou a Autodesk a desenvolver Sim, muita parte da parte mecânica, tubulação, né? sim. Que era como chamava aquele, era um engenheiro que eu tinha contratado, esqueci o nome dele agora. Mas assim, ele falava diretamente com o Autodesk e ele dava ideias e a Autodesk ia colocando as ideias dele no sistema, porque o sistema ainda era embrionário, entendeu? Exato, eu me E lembro nós disso. ajudamos nessa parte de A tecnologia Autodesk a vendeu, desenvolver. eles venderam um software para nós e a gente começou a fazer o projeto. Aí eles falaram: não, peraí, não vai ser isso, vai ser o Plant 3D para vocês. Aí eles trouxeram o Plant 3D e aí a gente conseguiu. É o que o Copedê comentou. A gente trabalha junto com os fornecedores também e eles Exatamente, vão Autodesk. desenvolvendo produto para nós, até o mais adequado. TQS, né, que é um programa de TQS, cálculo. é. Nós começamos com o Nelson Covas quando ele estava lá na Avenida Santo Amaro, no Isso, Método, né? exatamente. Começando a fazer o programa. E nós estamos até hoje. Ele já desenvolveu várias Desenvolveu atualizações junto e dentro do mineral. junto conosco também, com muito input que nós damos para eles, eles foram melhorando aí. Então,
a gente acaba caindo nessa evolução e participação, desenvolvimento da engenharia de hoje, tudo. A gente cai na questão da cultura da empresa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como a Minerbo lá de trás via essa questão da cultura e isso ao longo do tempo, como que chegou hoje, a hoje, como a gente enxerga a cultura da empresa, sabe? Fala um pouquinho o que vocês enxergam nessa transição. Eu vou falar da época que eu trabalhei para cá, Isso. mas o Copedê acho que pode falar da época de lá, Ele né? trabalhando para É. trás, né? Mas assim, a cultura da empresa, eu sinto, ela foi muito forte justamente por isso. Era um grupo, né? Aham. Um grupo Isso que mesmo. vestia a camisa. Então, todos tinham o mesmo foco, a mesma motivação. Então, essa cultura de que a nossa empresa, ela tem que trazer uma valorização para os funcionários, né? Não só fazer o produto para o cliente, lógico, isso é o nosso objetivo principal, mas a gente não pode esquecer o pessoal que trabalha com a gente. Então, a cultura de que esse pessoal tem que crescer junto com a gente, tem que valorizar e tem que ganhar junto. Isso está desde o início, né? Desde o Então, início, isso e é por isso que sempre nós foi. temos hoje, que nem o Copedê, nós temos vários outros É, que continuam até hoje lá na empresa, né? Isso. Tem o Aldrigue, né? Tem o Yaroslav, É. tem o Maurício Capa, mas Quando? quem mais? que nem o Panda entrou como office boy. Ah, O Nelson Miota que trouxe ele. Ele um dia chegou para mim, eu falei, estou fazendo um curso de desenho, então começa a desenhar aí, Panda. Né? Então hoje eu fico até meio orgulhoso porque tem vários líderes hoje na empresa que que foi formação praticamente sua. foram meus funcionários, né? Você foi meu chefe, Zé. É, Você- eu contratei o Você me Fernando. entrevistou. Exatamente, eu entrevistei e contratei. Eu fico muito feliz de ver hoje o pessoal que entrou, né? Jovens aqui, entendeu? E cresceram aqui dentro, se formaram. O próprio Panda, eu briguei muito para ele se formar, né? Ele me deu um pouco de trabalho, mas ele se formou. O Eudes foi uma pessoa também que eu peguei, ele era projetista e que já tinha um curso de engenheiro, né? E ele queria ser engenheiro. Eu falei, bom, eu vou te dar a oportunidade de ser engenheiro. Hoje ele está chefiando um incêndio. Eu acho que é um bom profissional, Não, né? eu tenho certeza que é um bom profissional. Mas a cultura da empresa é exatamente isso, né? Se a gente está aqui agora gravando esse podcast, nós sabemos que tem pessoal lá está trabalhando, né? Com a mesma mentalidade que a gente, com o mesmo empenho, com o mesmo esforço, Realmente a e gente segurando hoje, a peteca, né? hoje a gente tem com um grupo que nos alegra e que nos deixa tranquilo, né? Muita coisa foi feita também para essa evolução, né? A gente, para atender todos esses prazos, montamos um planejamento estratégico dentro da empresa, porque não dá para trabalhar nesses prazos que tem hoje, né? A cobrança é muito grande e o mercado pede também. Então é um grupo que foi se formando, né? E cada dia mais concretizado. E é muito legal, assim, nesses 50 anos da MF, a gente presenciou vários projetos de empresas que não existiam no Brasil, multinacionais que tinham intenção de fazer sua primeira planta industrial fora do país de origem deles. Por exemplo, a Volvo, né? A Volvo, quando quis fazer uma fábrica de caminhões no Brasil, ela contratou a MF. Então, e várias outras, a Mercedes-Benz também, Juiz de Fora, foi a primeira fábrica de automóveis fora da Alemanha. Muitos greenfields, né? Muitos, e indústria alimentícia, de bebidas, farmacêuticas, várias empresas que não conheciam o mercado aqui no Brasil, a JCB de tratores, ela já tinha uma planta aqui, mas era alugada, mas quando resolveu fazer uma fábrica nova aqui, ela confiou para a nossa equipe. Então, o background da empresa em participar de projetos de empresas que não existiam ainda no Brasil é muito grande. Então, na nossa lista hoje nós estamos com 1.150 Mais de projetos. 1.100, Projetos, desses 1.150, grande parte foram de empresas que não tinham nenhuma representação aqui no Brasil e contratavam a MF para ser o representante deles aqui, para abrir a empresa, para começar a conhecer o mercado. E que são clientes até hoje, né? A gente vê eles aí de volta, as empresas já... É legal porque a gente é chamado, às vezes, troca a administração, uma pessoa nova faz contato pelo nome da empresa MF,
E aí ele tem uma demanda e de repente esse projeto a gente tem ele no nosso banco de dados aqui, porque foi feito lá atrás, a gente tem informações que nem eles às vezes sabem que a gente Exatamente. tem. A primeira planta, né, de automóveis chinesa, que foi a Chery também, foi o projeto nosso. Então, só para ver, interessante. A gente atende clientes de várias nacionalidades, né? Marcelo, Franceses, chineses, ingleses, americanos, alemães, Cubana. cubanos, exatamente, né? e Fizemos deixa uma eu fábrica de perguntar, cigarro em Cuba. com visões assim de, de épocas, como que você vê hoje o futuro da MF? Vou perguntar para você, depois eu também queria saber a opinião do COPD, que depois de tanto tempo, quantos anos de empresa? Desculpa, Zé. 50. 50 anos redondinhos que nós vamos Você vai fazer ter que hoje. apagar a velhinha também É. lá. O que que você vê hoje, Marcelo, depois de tanto tempo? Se você já pegou, já entrou na época de 80, né? Sim. Mas pegou uma boa parte da evolução do mercado. Eu entrei, Você eu pegou entrei em desde o 83, começo. que foi uma época de crise, né? Dos meus colegas de faculdade, eu posso falar que 20% deve ter continuado na engenharia, porque Pois a é. crise era tão forte em 83 que os outros 80% foram trabalhar em banco, Isso foram abrir uma mesmo. lanchonete, Eu tava, confecção. eu tava na faculdade Fazer também, eu cachorro parava e quente. ficava todo dia pensando, o que que eu vou fazer na Era minha vida difícil. Mas, como assim, hoje, engenheiro? mas acho que nos 50 anos, e o que a gente está focando hoje é abrir mais mercado, né, para a empresa abrir. Atuar em outros setores que a gente não Aumentar o leque de atuava, atuação. aumentar o leque, aumentar bastante a parte de gerenciamento, e a gente tem conseguido. Então, hoje, praticamente, nós estamos meio a meio, meio projeto, meio gerenciamento, Mas em depois de 50 faturamento. anos, o que que você sente? Tanta energia ainda para tocar uma empresa que É, nem essa, cara. não, eu acho que é uma satisfação. A gente nem percebe que passou 50 anos tão rápido. Não sei. Eu não estou 50 anos na empresa, eu tô quase, né? Eu tô desde 83 para agora, são 41 anos, né? Mas passou muito rápido. E acho que fazendo o que você gosta e trabalhando com o que você gosta, e num ambiente agradável, né? Onde todos os profissionais ali também Tem uma estão vontade de vencer, né? estão sempre te trazendo alguma coisa positiva, você nem vê o tempo passar, né? De tão agradável que é. Então, 50 anos passou rápido, eu acho que a empresa está bem preparada para o futuro, ela se atualizou bem, ela está bem equipada, ela está com os profissionais, né, bons em cada setor. Hoje nós inovamos também com vocês como diretores, trouxeram sangue novo aí que a gente precisava, né? Tanto na área de obras, de gerenciamento, que é Agora você você. está montando entrevista para nós. Não, não é entrevista, mas eu acho que a estrutura da empresa para o futuro A realmente gente agradece a confiança vir um sangue novo e com toda a que foi vontade de continuar. depositada em nós, né, Renato? Com certeza, com certeza. Eu acho que o ambiente se torna agradável e o tempo passa sem a gente perceber por conta da dinâmica, né? A gente percebe que ano após ano os clientes estão passando por adaptações, por mudanças, a gente tem que acompanhar isso e a gente vem a todo momento buscando com planejamento, com controles, com investimento, com treinamento. Acho que é legal a gente falar. A gente cria uma metodologia de treinamento interno onde a gente aproveita o conhecimento que um ou outro profissional tem dentro de uma determinada área e a gente explode isso para os demais com cursos internos. Eu acho que isso faz o ambiente ficar agradável, faz a empresa ficar cada vez mais coesa e a gente ter o sucesso que a gente tem, porque eu até vou repetir, eu fui recentemente numa obra. É óbvio que a gente tem as dificuldades, é óbvio que a gente tem tudo aquilo que a gente sabe que tem dentro de um projeto, de uma obra, mas quando você vê aquilo que você pensou, projetou, construído, aquela complexidade, Igual, exatamente, a igual. complexidade, você vê o produto do seu cliente saindo com satisfação, o cliente satisfeito, aquelas coisinhas que aconteceram passa a ser nada e você vê o quanto a gente tem de know-how, o quanto a gente tem de valor agregado naquilo que a gente faz. Então, assim, merece os parabéns à equipe Minerbo, né?
a vocês principalmente que são responsáveis por trazer isso até hoje e estão aí no gás fazendo a coisa acontecer. Então, eu quis realmente puxar isso porque eu acho que merece. Mas não vou deixar o Zé de fora, não. Mas, Qual bom, essa... eu Até particularmente, hoje, Zé, tá é, aqui nessa briga, com essa vontade de trabalhar, tá sempre presente em tudo que a gente programa e colaborando com esse conhecimento. Tem uma biblioteca inteira aí de engenharia na tua cabeça, tantos projetos, e te dá ainda essa vontade tão grande de estar aqui me dá nessa... vontade é porque eu vejo que, assim, eu nasci aqui dentro, né? Eu fui muito beneficiado, vamos supor, pelo Fux, pelo Minério, pelo Mário, principalmente pelo Mário. O Mário foi meu chefe direto. Praticamente ele é o meu mentor, eu ser engenheiro, foi ele que me fez estudar, me deu apoio para estudar, né? Como a Minerva também deu apoio para outros funcionários também estudarem também, que hoje estão na empresa, entendeu? Então, essa energia boa que sempre tivemos aqui, né? Que nem ele falou, o resultado sempre foi bom, né? O problema sempre acontece. Aqui, o problema lá, é A normal. diferença então é como a gente lidar com ele, né? Exatamente, né? Faz parte, né? Mas a equipe sempre soube vencer esses obstáculos aqui, né? A gente sempre deu um jeito, como eu falei, o acervo técnico da Minerva foi muito grande em termos de intelecto, né? De engenharia, sempre o Minerva sempre tem profissionais de altíssimo gabarito, você entendeu? Então, esses profissionais que nós tivemos ao longo de todos esses 50 anos é que resultou o que a empresa é hoje, você entendeu? Lá no mercado, com o nome que nós temos no mercado. Hoje eu vejo a minha filha trabalhando, eu vejo a sua filha aprendendo, você entendeu também? A neta do Minerva também que está lá também. São os jovens que estão vindo e esses jovens que vão levar a firma. Eu já estou aposentando, né? Mas eles Não. são as pessoas que vão levar a empresa daqui para frente. Então, eles vêm com essa cultura que vem vindo de trás, né? E eles vão, eu tenho certeza que eles vão saber levar isso aí para frente. E o futuro da Minerva, acho que é mais 50 anos, tá bom, né? E nós vamos Daqui falar, né? 50 vão querer mais 50. O Copedê é maratonista aí tem vida longa, né? É, Mas isso que o Fernando falou é notável, assim, né? Você, apesar de estar tanto tempo na empresa, participa de todas as palestras, todos os participa, treinamentos, né? eu procuro aprender. Sempre E participando, a gente né? sempre aprende alguma coisa, sempre Exatamente. aprende A alguma vontade coisa. de querer aprender e a gente está sempre aprendendo é o que Isso. leva a gente a continuar, né? Acho que por isso, e inclusive faz parte do nosso dia a dia, o Copd hoje faz parte da equipe de qualidade da Minerva, trazendo toda a experiência que ele tem ao longo dos anos e não deixando a gente sair muito do rumo. Às vezes a gente quer muito uma coisa, sai um pouco da realidade, ou falta alguma coisa, então a experiência dele dentro da área de qualidade é muito importante para a gente. Aí trazendo para a gente novas ideias, aí mantendo a gente dentro do trilho. Isso eu acho que é. Vamos ver se é agora a nova qualidade, né, que vamos fazer agora. Vamos colocar uma qualidade direitinho na empresa, né? Exatamente. A gente está aí com ISO aí para acontecer, já está bem Isso. avançado, isso é interessante. A gente Isso. sempre teve, para a gente está fácil até porque a gente sempre teve os nossos procedimentos, mas agora a gente vai Exatamente. formalizar isso e ganhar o selo que a gente Exatamente, já é tem há isso algum mesmo. tempo que quer e tá fácil, vamos chegar nele, né? E depois vão buscando outros, né? Porque a gente tem uma ideia também de investir mais no lead, para a gente entrar com muito mais firmeza nos projetos, oferecer isso para outros clientes também, mesmo que seja, você não precisa aplicar um lead, mas você pode manter todos os projetos. A gente já tem essa linha, né? E fica muito mais fácil. Um cliente quer um lead, a gente está muito próximo dele validar um lead caso ele queira. Então a Minerva já tem essa visão. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente já está focando nisso. Bom, gente, acho que a conversa foi fantástica. Muito boa. Agradecer a presença mais uma vez do Marcelo, que Nossa, eu que agradeço é o a nosso oportunidade, mentor né? aí. Eu tenho visto os últimos podcasts aí que nós estamos preparando e para frente vai ter muita novidade aí, né? Vai. É,
O Zé, que é uma eu presença fiquei ilustre faz- é. para nós. Eu fiquei fazendo os rascunhos aqui de toda essa vida, que eu sei todos esses projetos aqui que nós Você até fizemos. estudou pro podcast de Não hoje? falei nem metade que eu queria falar, mas Mas olha, tem mais um pouco. você entendeu? Solta, Mas Zé. Mas nós que podemos, assim, nós podemos falar ali que nos Você entendeu? próximos, o pessoal continuar seguindo que- a gente, né? Que tem mais. que pra mim, Assistir ó, os marcar próximos mais. a podcasts. Minerva, para mim foi tudo na minha vida, entendeu? Eu formei meus filhos, eu formei minha vida, eu até casei, meu primeiro casamento também foi uma secretária aqui da Minerva, você entendeu? Então, tudo que eu tenho, eu devo muito à Minerva, eu agradeço a vocês, seu pai, né? A vocês também, tá? Obrigado, tá? Imagina. Pra vocês também, Tamo junto. por me aguentarem também. E nós Porque a gente fica meio agradecemos, velho, a gente né? fica meio ranzinza, né? Mas Não, estamos isso aqui é- para ajudar, tá? Nós agradecemos a você também. Queria agradecer ao Renato também, um parceirão, um amigo meu aí. Entrou um pouquinho depois que eu entrei. Meu primeiro trabalho foi com você. O primeiro trabalho dele foi comigo. Continental. Foi lá Só arrumar lá. a treta, Vamos lá, vamos lá. mas arrumar uma solução também. Foi E legal. hoje é o nosso cliente, desde daquela época, 17 anos aí, nós estamos ainda o mesmo Prestando cliente, serviço pra sempre eles aí, né? crescendo, Ah. crescendo. Eles ampliam a fábrica e nos chamam para participar. Essas coisas não têm preço, né? É isso aí. Eu queria agradecer também você, Fernando. Né, a gente é parceiro aí de trabalho. Já tem, desde que eu entrei na Minerva, a gente está junto. A todos os outros que não estão aqui, mas que são parceiros e estão lá, como, né, foi falado, trabalhando, tocando os projetos. Ao Marcelo, que como pessoa é um exemplo. Eu acho que é uma pessoa que tem muito centrado. Uma vez me chamou a atenção que por acaso eu peguei uma memória de cálculo do Marcelo. E aí eu fiquei ali, eu gostei de olhar a organização, sabe, o capricho. E a Pô, gente ninguém vê- acreditava que eu calculava. Então. Tinha Tem a uma prova viga de viva lá. rolamento sendo Tava lá. calculada e eu olhei a memória e eu achei muito interessante. Achei assim, ali mostrou para mim o que eu já tinha visto, deu a certeza do capricho, do carinho que ele tem pelas coisas, pelas pessoas. Então, acho isso, a empresa realmente Mas enxerga é isso. É isso que eu falo. Nosso arquivo técnico, pessoal, Ah, era tão bom, né? Sim, Que ainda logicamente, tá lá, né? O cálculo ainda está lá. O cálculo né? tá lá, Ainda né? usou Quer dizer, o cálculo ele para teve ver um- na Bridgestone. os excelentes professores que foram criados na empresa que realmente ajudou nós a sermos bons engenheiros. entendeu? isso aí. Eu tive sorte de pegar e conviver com o Philips, com o seu Minervo. É também, sim, Sensacional. excelente. Não tive a oportunidade de conhecer o Fux, infelizmente. Gostaria de ter Vocês iam se dar conhecido. muito bem, porque ele adorava estrutura, estrutura Eu acho que metálica. sim. Eu acho que a gente ia se dar bem. Se dar bem. Acho que o Marco Minervo, também o diretor, a gente ainda vai ter oportunidade de gravar um com ele. É um amigão, gosto muito dele. Ele foi meu Trouxe estagiário. vários. Foi meu estagiário. Quem não Várias- foi seu estagiário? O Marco isso Minerva aí. ficou lá uns 2 anos comigo lá também. É isso Fazendo aí. projeto também. No início, quando ele se formou, né? Aham. Ele trabalhou lá conosco lá. Acho que uns 2, 3 anos, não lembro mais agora, mas trabalhou lá com a gente. E você, Coped, a gente, quando eu assumi a diretoria, a gente teve bastante conversa. E foram conversas muito produtivas. Algumas delas, para mim, foram difíceis, porque a gente estava se conhecendo, mas eu aprendi muito. E eu espero que você continue com a gente por muito tempo ainda, porque você soma, agrega muito a equipe, Obrigado. né? Então, obrigado aí, pessoal, tá bom? E, não é isso? Vamos ter mais podcasts aí, com mais histórias, com conhecimento, com oportunidades para trocar aí com vocês, espectadores, parceiros e clientes e até colaboradores aí, quem sabe, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado para vocês também. Obrigado a todos. Hein? Obrigado a todos. Isso aí.